Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais um vídeo para o canal e hoje vamos de resenha. Antes de eu começar essa resenha, deixa eu contar um fato curioso aqui para vocês. Eu comecei gravando essa resenha no sábado de madrugada, né? De sexta para sábado, então já era sábado, lá para umas 3 da manhã, 4 da manhã. E para editar no sábado à noite. Mas o que aconteceu? Eu acho que esse meu aparelhinho aqui, o microfone, não estava funcionando. Esse daqui, né? Que eu uso para sair o áudio melhor. E assim, não percebi. Gravei o vídeo todo, a resenha toda, dei dica dos 4 jogos que vamos ter aí nesse domingão. E quando eu fui editar agora, domingo pela manhã, porque tomei todas no sábado, cadê o vídeo? Não tinha vídeo. Aí tá eu aqui, domingo, exatamente 10h48 da manhã, gravando esse vídeo. Mano, eu tinha feito uma análise daorinha, o vídeo ficou top, nem 10 minutos de vídeo. E vou ter que fazer aqui agora, mas assim, vou fazer de forma rápida, sem prolongar tanto nos assuntos, sem falar de jogos anteriores, e vou falar rápido e dar minha dica aqui pra vocês, pra dar tempo de editar e postar a tempo do primeiro jogo, que é às 4 horas da tarde, tá? Então, antes de eu dar minhas dicas aqui de novo, vamos aos jogos que teremos esse domingo. Vamos ter Atlético Mineiro enfrentando o Grêmio, Santos versus Vasco da Gama, Internacional versus Flamengo e Botafogo enfrentando o Palmeiras. Então, bora de novo para as dicas, mas antes, solta a vinheta. Antes de começar o vídeo de hoje, vou pedir para vocês já deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo para ajudar nós e valorizar esse duplo esforço que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que é para falar de futebol, né? Falar de coisa boa, coisa que a gente gosta, porque senão não sei se eu teria esse pique, mas como eu fiz um trato comigo mesmo, desde 3, 4 anos atrás, que é quando eu comecei a fazer essa resenha, eu falei, vou fazer vídeo para toda a rodada. Então, não vou deixar passar em branco essa daqui. Bora para mais uma rodada, bora para mais uma resenha e começar falando de Atlético Mineiro enfrentando o Grêmio às 4 horas da tarde lá em Atlético. Para esse confronto vai ser o seguinte, rapaziada, é um Atlético Mineiro que jogou no meio de semana passado pela Sul-Americana e, pelo que eu vi, vai ir com um time misto, poupar alguns jogadores, pensando no jogo da volta na semana que vem, que é fora de casa. Vai enfrentar um Grêmio que anda meio mal das pernas, corre risco de brigar esse campeonato aí para não ser rebaixado novamente. E eu vejo um jogo mais pegado, um jogo mais ali de meio de campo. O Atlético Mineiro também não tá aquelas coisas. E pensando que eles vão para jogo com um time misto, eu vou apostar no menos de 2,5 gols, que tá com uma odd a 1,75, tá? Eu acho que vai ser um jogo meio feio. Não é a aposta que eu gosto de fazer, que eu gosto de trabalhar, eu gosto de sempre buscar over goals, mas para esse confronto algo me diz que vai ser um jogo mais ali de meio de campo. Então vou apostar no menos de 2,5 gols, beleza? Próximo jogo também às 4 horas da tarde teremos Santos enfrentando o Vasco. Para esse confronto é o seguinte, é um Santos que vem embalado, com outro ritmo, com outra cara, Neymar orquestrando ali seus jogadores, todo mundo jogando, dando algo a mais ali e jogando em prol do Neymar. Vai enfrentar o Vasco da Gama, que é um time que mais finaliza gol, um time que finaliza bastante. Dá uma pressionada no seu adversário, mesmo jogando fora de casa, me surpreendi com o Vasco nessas últimas rodadas. Só que é um time azarado. É um time que persegue o rebaixamento. Em jogos que até o Vasco joga bem, eles conseguem empatar ou perder. É um time azarado. Para esse confronto, é um Santos que, até onde eu tinha visto, né, mais de 50 mil ingressos vendidos, vai jogar no Morumbi. Né? Vamos ver se eles não fazem a mesma palhaçada que fizeram de vandalizar estádio e o metrô. O Santos é um time que precisa jogar ali com seus 10 mil torcedores na Vila Belmiro, porque se sai da Baixada começar a vandalizar as coisas, então é lamentável isso, né? Vamos ver agora mais um jogo no Morumbis, com mais de 50 mil ingressos vendidos. O Santos tem que aproveitar esses momentos onde tem a equipe estádio lotado, que dificilmente vai lotar seu estádio lá na Baixada, mas para esse confronto talvez eu faça uma individual ali, uma por fora ali no Santos, mas não senti tão à vontade de passar a dica para vocês aqui na vitória do Santos. Eu vou apostar em gols. Acho que a equipe do Vasco é uma equipe chata, uma equipe que agride bastante. O Santos tem uma defesa mais frágil, uma defesa que
cede muitos chutes a gol, né? Se não é o brasão, talvez a situação do Santos hoje, mesmo com o Neymar jogando bem, eles fazendo gol, vencendo as últimas partidas, né? Se não fosse o brasão, o Santos teria mais dificuldade, não estaria talvez na posição que está hoje, tá? Então, pensando nessa fragilidade assim e como vem essas duas equipes, eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, que está com uma odd a 1,70, beleza? Próximo jogo, às 6h30 da tarde, teremos Internacional enfrentando o Flamengo. Olha que curioso. 2 rodadas atrás, onde tivemos os confrontos da Copa do Brasil, o Flamengo jogou 3 jogos seguidos contra o Atlético Mineiro. Jogou pela Copa do Brasil, depois pelo Brasileirão, e depois o jogo da volta da Copa do Brasil. E vai fazer a mesma coisa agora com o Inter. Jogou no meio de semana passado pela Libertadores, vai jogar agora pelo Brasileirão, e no meio de semana que vem decide o jogo de volta na Libertadores. Nesse caso, o Flamengo começou vencendo em casa por 1-0, agora vai decidir fora de casa, mas a postura do Internacional foi totalmente diferente no segundo tempo, onde teremos um jogo disputado, né? Um jogo que dá para acreditar no Internacional fazendo um bom... Se jogar como jogou no segundo tempo, pode complicar as coisas para o Flamengo no jogo de volta. E por que eu tô falando de Libertadores? Porque diante de como o Inter se apresentou no segundo tempo, o Flamengo tem que acender um sinal de alerta. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e talvez poupe seus jogadores, entre com o time reserva para jogar esse confronto aí de logo mais contra o Internacional, pensando no jogo de volta em que pode ter sim problemas se o Inter jogar como jogou no segundo tempo lá no Rio de Janeiro. E pensando que as duas equipes vão com time reservas para esse confronto, ou um time misto, o time reserva do Flamengo consegue ainda jogar sua bolinha, não deixar cair o rendimento, manter seu padrão de jogo, e é muito superior que o time reserva do Inter. Então se você pega o time reserva do Inter com o time reserva do Flamengo, acho que não dá para competir. E analisando esses dois cenários, por isso minha dica de aposta vai ser no Flamengo empate anula, que está com uma odd a 1,60. É um jogo onde o Flamengo precisa manter sua liderança e as duas equipes, foco total, dando prioridade para a Libertadores no confronto no meio de semana. Então, vendo com o time reserva, pode ser um jogo mais feio, pode não ser um jogo onde eles vão com tudo para cima e tal, mas comparando um time com o outro, o Flamengo eu acho que sai na frente. E por isso eu vou fazer essa proteção no empate anula, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, teremos Botafogo enfrentando o Palmeiras, lá em Botafogo, às 8h30 da noite. Para esse confronto também pensando na Libertadores, dando exemplo da Libertadores aqui para vocês, é o que definiu minha dica de aposta aqui. Por quê? Porque o Botafogo no meio de semana jogou pela Libertadores e ganhou em casa, mas tomou uma pressão da LDU em casa. Agora vai decidir no meio de semana que vem fora de casa e precisa segurar o resultado, tem um empate a seu favor e pode ir a campo hoje com time reserva ou time misto. Já o Palmeiras, no meio de semana passado, ganhou seu jogo fora de casa na Libertadores contra o Universitário por 4-0. O Palmeiras já está classificado para a próxima fase da Libertadores, já passou para as quartas de final e pode ter o River Plate pela frente. Então, pensando que o Palmeiras já está classificado, pode voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro e ir com um time titular contra o Botafogo, enquanto o Botafogo vai com um time misto ou até mesmo todo reserva. Botafogo e Palmeiras é um confronto que ganhou muita rivalidade nos últimos tempos. E tivemos esse confronto no Mundial de Clubes, onde o Palmeiras levou a melhor e eliminou o Botafogo. E agora essas duas equipes se reencontram novamente no primeiro jogo do retorno do campeonato. Então é um Palmeiras que pode voltar suas atenções ali para o Brasileirão, tem a chance de embalar a segunda vitória seguida e tentar dar uma acalmada nos anos onde a torcida pedia a saída do Abel Ferreira. O português é tão chato que ele não ouviu a torcida e vai continuar no Palmeiras. Que português impetulante, que português irritante, vamos assim dizer, porque o cara é chato. Não sai nem por um caminhão de dinheiro, tá difícil tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. Mas diante desse cenário, pensando na Libertadores, nos confrontos que essas duas equipes têm na Libertadores, minha dica de aposta para esse confronto é no Palmeiras empate anula, que tá com uma odd a 1,70. Beleza? Agora é o seguinte, desligar aqui a câmera e editar esse vídeo o mais rápido possível para passar para vocês a tempo. E depois dar aquele almocinho, tomar um negocinho para curar a ressaca. Tô de ressaca aqui, foi até difícil de falar. Esse vídeo que era para durar pouco, ficou quase 20 minutos. Vamos ver se na edição o quanto que eu consigo cortar aqui, porque foi difícil. Me hidratando com a minha aguinha.
Oh, coisa boa. Melhor coisa para curar a ressaca, aguinha e depois mais breja. Bora aproveitar esse domingo que tá um dia bonito lá fora, aqui em Guarulhos. Olha o solzão que tá fazendo. Dia de almoçar com a família, tomar um Danone e curtir muito futebol. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Me segue lá no @resenha_do_Mickey pra gente resenhar um pouquinho mais sobre futebol e vocês acompanharem mais dicas que eu soltar lá pra vocês. Quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Vou pedir pra se inscrever no canal, dar o like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. A todos vocês um ótimo domingo e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.